Todos os dias escutamos várias coisas que não são 100% verdades. Como, por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar que Einstein não ia bem na escola, ou que o vidro quente escorre como líquido, ou que quando você fica muito tempo no banho ou na piscina, seus dedos se enrugam porque absorveram muita água. Então hoje, iremos mostrar para vocês algumas coisas que você sempre acreditou, mas que são mentiras. E você já deve ter ouvido falar várias coisas tipo assim: ah, não toma leite e come manga, porque senão você vai passar mal. Isso é coisa de vó, né? Geralmente as vó que falam isso. Ou até mesmo coisas mais simples, como, por exemplo, que os girassóis seguem o movimento do sol. Mas hoje iremos então mostrar a verdade a respeito dessas coisas, então bora lá. Começando em: você já ouviu falar que os girassóis seguem o movimento do sol, não é? Pois é, essa ideia é muito comum, mas a realidade é bem diferente. Se você observar com atenção, vai perceber que, na verdade, os girassóis não seguem o sol o dia todo. Eles geralmente apontam para o leste, onde o sol nasce, mas, ao longo do dia, não acompanham sua trajetória até o oeste. Então, aquela imagem clássica dos girassóis olhando para o sol nem sempre reflete a realidade. Eles escolhem o lado do nascer do sol e ficam por lá mesmo. Interessante, né? Agora, uma curiosidade famosa: um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Já ouviu essa frase? Aposto que sim. É usada para falar de coisas raras que supostamente não se repetem. Mas quando se trata de raios, isso não é verdade. Raios podem sim cair várias vezes no mesmo lugar. Um exemplo? O Empire State Building, em Nova York. Ele recebe cerca de 100 raios por ano. Isso acontece porque estruturas altas atraem as descargas elétricas. E é exatamente por isso que prédios altos têm para-raios. Esses dispositivos não evitam os raios, mas os direcionam de forma segura para o solo, protegendo o prédio. Agora, em áreas abertas, sem atrativos para raios, é mais raro que um raio caia repetidamente no mesmo ponto. Mas raro não significa impossível, viu? Outra que você já deve ter ouvido: jogar uma moeda de um prédio alto pode ser fatal. Essa é boa, mas é só um mito. Mesmo que uma moeda atinja sua velocidade máxima de 80 km por hora, ela não tem massa suficiente para causar danos graves. Claro, se acertar alguém, pode machucar, mas não vai matar nem atravessar o corpo de ninguém. Agora, não me venha jogar objetos pesados, como uma bigorna, estilo desenho animado, porque aí o estrago é outro. Moral da história: não jogue nada de prédios, combinado? E as avestruzes, hein? Nos desenhos, elas sempre enfiam a cabeça no chão quando estão com medo. Parece engraçado, mas totalmente falso. Na vida real, as avestruzes têm outra estratégia de defesa. Elas se jogam no chão e fingem estar mortas. Esse comportamento ajuda a confundir predadores e dar a elas uma chance de escapar. Bem diferente, né? Agora, sobre sapos e verrugas. Sua avó já deve ter falado para você não tocar em sapos, porque eles transmitem verrugas. Isso também é mito. Sapos não têm nada a ver com verrugas. Essas são causadas por um vírus que se transmite pelo contato com a pele de alguém que já tenha verrugas. Então, pode ficar tranquilo. Mas, atenção! Alguns sapos podem ser venenosos. Então, mesmo que não passem verrugas, é melhor evitar mexer neles, especialmente se você não souber identificar. E aquela história de que homens têm uma costela a menos que as mulheres? Isso vem da narrativa bíblica de Adão e Eva. Mas, na prática, homens e mulheres têm o mesmo número de costelas, 24, sendo 12 de cada lado. Se você fizer um raio-x, verá isso claramente. Agora, é claro que podem haver casos de pessoas com uma costela a mais ou a menos devido a condições genéticas ou cirurgias, mas isso é exceção, não regra. Já ouviu que mosquitos vivem apenas 24 horas? Isso também é mito. Existem espécies de mosquitos que vivem apenas um dia, mas não são os que te atormentam à noite. Os famosos pernilongos podem viver de 1 a 2 meses. Ou seja, aquele pernilongo chato no seu quarto não vai desaparecer tão rápido quanto você gostaria. Por que nossos dedos ficam enrugados na água? Muita gente acredita que é porque os dedos absorvem água, mas não é isso. Essa reação é uma adaptação do nosso corpo. Quando ficamos muito tempo na água, o sistema nervoso manda sinais para que os dedos enruguem, melhorando a aderência em superfícies molhadas.
É um mecanismo de sobrevivência que nos ajuda a segurar objetos com mais firmeza em ambientes aquáticos. E a famosa história da caneta espacial. Dizem que os americanos gastaram milhões para desenvolver uma caneta que escrevesse no espaço, enquanto os russos usaram lápis. Mas essa história tem um detalhe. Tanto americanos quanto russos usaram lápis no início. A caneta espacial, que funciona sem depender da gravidade, foi desenvolvida anos depois por uma empresa privada e não pela NASA. E Einstein? Dizem por aí que ele era péssimo na escola. Será? Na verdade, Einstein era um aluno brilhante, mas tinha problemas com professores autoritários. Ele não suportava seguir regras rígidas, o que fazia com que tivesse conflitos na escola. Porém, sua genialidade era evidente, e isso ficou mais claro com o tempo. Então, nada de usar Einstein como desculpa para notas ruins, combinado? E, para fechar, aquela música. O de cima sobe e o de baixo desce. Essa frase é usada para falar da desigualdade no mundo, com os ricos ficando mais ricos e os pobres mais pobres. Mas será que é assim mesmo? Estudos do Banco Mundial mostram que a pobreza extrema no mundo está diminuindo aos poucos. Apesar de ainda haver desigualdade, há avanços. E aí, qual dessas curiosidades você achava que era verdade? Deixe nos comentários. Aproveite para compartilhar este vídeo com um amigo curioso. Se você conhece outras curiosidades que parecem verdade, mas não são, manda para a gente. Quem sabe não usamos na parte 2. Até a próxima.